Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo que está aqui hoje ao vivo. Quero agradecer a vocês e falar que vocês estão também em sintonia de um movimento muito lindo, que eu chamo de um movimento de amor e cura. Aqui o tema de hoje, eu vou explicar o que é a cura energética, como que ela se manifesta e como que ela funciona no nosso corpo de forma científica. Por que eu resolvi abrir essa live e dar essa explicação? Eu já formei a primeira turma, que nós estamos num movimento muito lindo e finalizando, inclusive depois de amanhã é o último dia desse movimento, e eu quero compartilhar mais esse movimento com vocês, com mais pessoas. Eu vi o grande benefício que essa turma recebeu, e aí muitas pessoas me perguntavam se tinha alguma coisa ligada à religião por conta do nome cura energética, ou se tinha alguma coisa mística, ou alguma coisa que religiões seguem, e aí eu sempre explico, e eu resolvi fazer essa gravação de hoje, essa live, esse encontro, para explicar que não tem nada de místico aqui, não tem nada de ligado à religião. Se você acredita em algo ou se você não acredita em nada, com certeza vai reverberar em você, porque nós estamos falando do corpo humano, tá? E como que o corpo humano funciona. Aí vocês vão entender o porquê o tema chamado cura energética. Nós temos o poder de nos autocurar. Nós temos esse poder dentro de nós. Só que é difícil quando a gente não consegue dominar e controlar aqui a nossa mente. Então, o que eu comecei a perceber que eu consegui fazer durante os últimos anos da minha vida, assim? Cada fase ruim que eu passava, eu buscava ajuda, fazia cursos, me especializava em alguma coisa a mais. Então, eu fui carregando eu tenho uma bagagem de mais de 10 anos me formando em terapias integrativas, mais de 10 anos com experiência atendendo clientes e muito ligado e voltado às questões emocionais. Sou especialista já em limpeza de traumas, reprogramação mental. E aí, toda a dor, todo o sofrimento que eu passava, eu ia em busca de algo que me tirasse daquilo. Ou eu pagava terapia, ou eu fazia um novo curso, ou eu reaplicava uma técnica que eu já tinha em mim. E aí eu percebi que as terapeutas que me atendiam, psicólogas, inclusive fui parar também na área da psiquiatria, eu tive que tomar, devido a um assalto que eu sofri em São Paulo, que foi muito violento, um dos assaltos que eu sofri, eu tive que tomar, inclusive, remédio alopático com um psiquiatra para eu sair do pânico. Mesmo diante de todo o conhecimento da linha dos produtos naturais que eu tinha, eu também precisei desse apoio. E aí, os terapeutas e os profissionais que me atendiam, eles sempre falavam assim, que eles me admiravam muito pela minha sede e a minha vontade de sair do lugar que eu estava, da dor ou do patamar que eu estava, sempre tinha vontade de melhorar, mas eu sempre tinha vontade de melhorar como ser humano, como pessoa. Inclusive, assim como vocês, eu também já tive muita raiva de uma pessoa, eu já tive muita ira por conta de coisas que fizeram comigo, e eu tentava sair daquela raiva e sair daquela ira, mas eu aprendi no decorrer da minha jornada a fazer um movimento comigo mesma com amorosidade. Diante da raiva e diante da ira, eu queria ser gentil comigo mesma. Eu sou humana, então quem aí é terapeuta, tem muitos que são consumidores finais, clientes mesmo, mas quem é terapeuta sabe que quando a gente passa por um problema, a gente escuta, inclusive da nossa família, muito a frase, mas você é terapeuta, como você está falando isso? Ou como você está agindo assim? E a gente age, porque nós somos seres humanos, né? Então, a gente sente raiva, a gente sente ira, a gente sente inveja, a gente sente muitas coisas que nós chamamos de sombras, são as nossas sombras. E eu sempre queria
melhorar, eu queria equilibrar as minhas sombras, eu queria harmonizar as minhas dores, me curar das minhas questões. Então, eu conseguia fazer um movimento e passava por aquilo, né? E aí eu comecei a perceber que as minhas amigas, as clientes que eu atendia, os amigos que eu tenho, falavam para mim assim, puxa, aquilo que você me falou, Liz, transformou a minha vida. Puxa, Liz, você me dá uma outra óptica do problema que eu estou enfrentando. Quando eu converso com você, eu parece que começo a me entender melhor. E são comentários que eu tenho, assim, que eu vivo dos meus familiares, amigos e clientes, das pessoas que convivem comigo no dia a dia, inclusive vocês que estão conectados comigo, a maioria que já me conhece, e vocês me trouxeram feedbacks me falando o quanto eu já consegui ajudar alguns, inclusive com uma simples frase, uma simples palavra. E aí eu resolvi usar todo esse conhecimento, toda essa bagagem das minhas curas e da minha vida para criar um projeto e um movimento de cura e de amor. E aí eu criei a cura energética. Então, a cura energética, ele nada mais é do que um movimento que eu utilizo ferramentas que me ajudaram. E eu percebi que estão ajudando muitas pessoas que estão ali dentro desse projeto hoje. E então, não tem nada de místico aqui. A gente está fazendo o quê? Treinando o nosso cérebro de uma forma gentil, amorosa, e de uma forma simples e fácil, com muita sutileza no nosso dia a dia. Então, a cura energética, hoje, ele é um desafio de 21 dias, e aí vocês também podem me perguntar por que 21 dias? É provado cientificamente que o nosso cérebro, ele consegue criar um novo hábito na nossa vida se a gente repetir isso por 21 dias. Então, existe uma teoria lá dentro desse movimento, que hoje é um desafio de 21 dias, chamado Cura Energética para você e sua família. Eu explico essa teoria, inclusive, o porquê desses 21 dias. Então, vocês entendem de uma forma científica por que 21 dias. Foram feitos testes com neurocientistas, com médicos, explicando o porquê dos 21 dias. Então, esse movimento de 21 dias é gentil e amoroso e fácil, porque também dessa forma muito sutil conosco, que eu também percebi o quanto a gente se autocobra, o quanto a gente quer ser perfeito, o quanto a gente quer, assim, a gente procrastina alguma coisa na nossa vida, eu quero começar uma academia, e não começa a academia, e a gente fica ali, se condenando, ai meu Deus, olha, eu não consigo fazer uma academia, aí eu sempre falo que eu vou começar e não começo. E aí eu pergunto para vocês, hoje, depois que eu tenho o Matheus, né? Como que a gente trata um filho? Como que a gente trata um amigo? Vamos pegar um amigo, porque às vezes a pessoa da nossa família, a gente até acaba explodindo, a gente acaba falando coisas porque a gente sabe que a gente vai ser perdoado e as pessoas vão nos amar mesmo assim. Mas um amigo, ou um cliente seu, como você trata? Você não trata com muita gentileza o seu amigo e o seu cliente? Então, essa mesma gentileza que você passa por uma pessoa que você tem muito apreço, eu ensino nesse desafio você a trazer essa gentileza para você mesmo. E aí o que eu estou escutando é assim, pessoas falando assim que estão conseguindo se reconectar consigo mesmos. E aí eu falo assim, então está sendo bom o trabalho que eu estou fazendo, por isso que eu quero compartilhar mais esse trabalho. Antes de eu até continuar e mostrar para vocês aqui um vídeo que eu quero mostrar, explicando cientificamente como que esse movimento se manifesta no nosso corpo, eu também quero te falar que eu vou falar hoje bastante aqui sobre esse desafio de 21 dias, sobre a cura energética para você e para sua família, mas não pensem que eu estou aqui para vender um curso de R$1.000, R$2.000, R$300, R$500, não é nada disso. Eu estou aqui para oferecer para vocês um convite de vocês entrarem nesse movimento por um valor simbólico de R$47, tá? Então, não é nada
que ninguém possa pagar, é uma coisa, assim, realmente um movimento que eu estou fazendo para conectar e para ajudar mais pessoas que eu puder, tá bom? Então, eu já estou abrindo para vocês aqui o valor já no começo dessa live, para que vocês não fiquem com expectativas para o final e nem criando conclusões precipitadas, tá bom? Bom, então, voltando aqui no que eu estava falando sobre a cura energética, sobre esse desafio e esse movimento que nós fazemos de cura energética em nós. Aí o nome, ele traz assim, é uma cura energética para você e para a sua família. E vocês que estão lá dentro do movimento hoje, né, tem muitos alunos que estão lá dentro do movimento hoje, vocês perceberam lá dentro, e se você vier a entrar nesse movimento, você vai perceber que a maior parte dos exercícios é para você. Então, tem muita gente que me buscou, né, buscou entrar nesse movimento para ajudar alguém da família. E você percebe que você vai se interiorizando cada vez mais, se redescobrindo, porque a gente tem exercícios que a gente faz para nossa família, sim, obviamente, ou para alguém que você ama, mas quanto mais você cura aqui dentro, mais o movimento sutil ele vai acontecendo ao seu redor. E é isso que eu falo, que a harmonia da família começa a acontecer, e o movimento que você percebe é um movimento de união familiar. E eu falo isso com a maior alegria do mundo, porque é o que eu percebi que aconteceu também na minha vida da minha família. Apesar de eu vir de uma família muito amorosa, muito unida, graças a Deus, todos nós temos os nossos desafios ali dentro da casa, desafio com o pai, desafio com mãe, com os irmãos, com os filhos, e cada coisa que eu ia praticando do que está ali dentro do movimento, cada técnica que eu ia praticando em mim, mais eu ia unindo a minha própria família, mais eu ia curando dores da minha família. Inclusive, reverbera assim, nos meus tios, nos meus primos, que sentem esse movimento. E esse movimento, eu falo, que é um movimento como se você tivesse numa cama elástica, sabe aqueles pula-pula? Hoje em dia eu sei muito bem o que é um pula-pula, porque eu tenho um Mateus de 4 aninhos, então a gente sempre tem o pula-pula que ele vai, mas é como se você estivesse ali dentro do pula-pula, imagina você ali no centro do pula-pula, o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seus cunhados, inclusive, tudo dentro ali do pula-pula. Se um pula, o movimento não faz em todos isso? Então, é assim que funciona quando você muda aqui dentro de você. E aí, coisas que eu escutei ali, que vieram para mim nesse feedback dessa primeira turma. Eu escutei assim, uma pessoa falar, ela é separada do pai, do filho, do marido, né? Separada, então tem uma filha, e vive a pessoa numa casa, a mãe com a filha, e na outra casa o pai. Mas esse pai era muito ausente e começou a se aproximar da filha. Então, olha que movimento lindo. A mãe está se curando, ela reverbera isso para quem? Para a filha. E a gente sabe o quanto é importante a presença do pai e da mãe na vida de um filho, né? Pais saudáveis. Então, e aí eu escutei também um outro movimento de uma pessoa falando que conseguiu, que descobriu durante esse movimento que a mãe tinha tido um aborto e a pessoa nem sabia, descobriu dentro desse movimento quem eram os seus pais, porque é uma pessoa adotada. Então, muitas coisas, muitos feedbacks, depois eu até vou chamar alguém aí que está, nem combinei nada com ninguém, mas se alguém puder compartilhar com vocês lá no final as experiências que estão tendo dentro desse movimento, vocês vão perceber, não só pela minha palavra, mas pela palavra de quem está participando do movimento, tá bom? Muito bem, então a cura energética é um movimento simples de amor, com técnicas terapêuticas que você vai utilizar, que você vai praticar, e de forma rápida e simples, tá?
como que reverbera esse movimento no seu corpo e por que é provado cientificamente. Então, aqui nós vamos falar agora, e eu vou mostrar um vídeo para vocês, inclusive é um vídeo que está lá no dia 8 do desafio, explicando como que funciona no nosso corpo o desafio dos 21 dias da cura energética. O nosso corpo ele é matéria. Agora nós vamos entrar na matéria da física, né? O nosso corpo é uma matéria. E nós sabemos que o que mais é matéria? Matéria é essa cadeira que eu estou aqui, isso daqui é uma matéria. Tudo que a gente consegue tocar é matéria. Tudo que a gente consegue tocar. O que a gente não consegue tocar? Olha só. Eu coloco aqui um som. Eu consigo tocar esse som? Eu não consigo tocar esse som. Agora vamos assistir o vídeo para você entender o que eu não consigo tocar é capaz de fazer com aquilo que eu consigo tocar. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, mas eu vou pedir para que vocês, alguém aí, a Lilian, que eu estou conseguindo ver aqui no Zoom, se você puder abrir o seu microfone só para mim, Lilian, e me falar se você vai escutar bem o som. Eu testei hoje à tarde com o meu sobrinho e funcionou. Então, vamos ver se vai funcionar agora aqui para vocês. Lilian, você está conseguindo ver a imagem? Sim. Tá. Espera um pouquinho, eu vou deixar aqui no mudo essa imagem, porque eu vou colocar o som aqui. Então, Lilian, você só me dá um ok assim, ó, com a mão, se você puder? Pode até fechar o seu microfone, porque daí, se você me der um ok assim, eu deixo rodando já direto. Tá bom? Tá bom. Mostrar a ressonância quebrando um becker de vidro com uma onda sonora. Este becker tem uma oscilação natural que pode ser produzida batendo levemente na sua borda. Criamos uma ressonância expondo o becker a uma onda sonora da mesma frequência. Para essa demonstração, usamos um oscilador estável, um amplificador de potência e um alto-falante que suporte alta potência. O becker é colocado sobre uma espuma de borracha em frente ao orifício por onde emerge o som. A onda de som emitida pelo becker é captada pelo microfone à sua esquerda e mostrada no osciloscópio. O osciloscópio é sincronizado pelo sinal do oscilador, mas mostra o sinal captado pelo microfone resultante da vibração do becker. Quando a frequência se aproxima da ressonância, vemos o aumento de amplitude e o desvio de fase. A frequência do oscilador foi ajustada agora para se igualar à frequência natural do becker. Usando o estroboscópio, podemos ver de cima as oscilações da borda do becker. Voltando à visão de frente, aumentamos a amplitude da onda sonora até que a oscilação do becker exceda seu limite elástico. Agora vocês me falam. Olha o poder que um som tem sobre um vidro.
sobre um becker, que eles chamam ali, a jarra de vidro, né? Os instrumentos ali em volta do vidro, aí eu quero que vocês imaginem esses instrumentos sendo o seu trabalho, a sua família, o seu relacionamento amoroso, os seus filhos, a música que você escuta para você passar o tempo, o vídeo, o filme ou a novela, o jornal que você assiste para você passar o tempo. Imagine tudo isso ao seu redor te influenciando, e imagine que você é um vidro. O que essas coisas ao seu redor pode fazer com você? Então, esse movimento, esse desafio dos 21 dias da cura energética para você e para sua família, é o que eu vou colocando todos os dias, uma coisa para você escutar por 21 dias, para você escutar, ou para você praticar, ou para você ler durante 21 dias, para que a tua vibração esteja numa outra frequência. E aí você vira, o que você vira? Porque você também é instrumento de enviar o som para alguém. Você também influencia na vida de alguém. Então, quando você tem esse poder quando você consegue transformar dentro de você e melhora a tua vibração, automaticamente a vibração você vai transmitir vibração boa, energia boa para outras pessoas. Esse movimento é o que eu chamo da harmonia no lar. E aí, gente, não precisa mais vocês pedirem para que tenha proteção para o seu filho, pedir para que algo se resolva para sua mãe ou para o seu pai, pedir para que a sua irmã ou seu irmão encontre a solução de um problema que eles estão enfrentando. Porque quando você vira um instrumento de transmissão de coisas boas, automaticamente o movimento começa a acontecer. E aí você só entra no estado da gratidão. E aí muitos que estão aqui podem já ter se cansado de ouvir isso, que é só a gratidão. E a gratidão eleva a vibração. Mas como você ter gratidão se você está com a vibração baixa? Como você ter gratidão se você está passando por uma dor, por um sofrimento, por uma escassez, por uma falta? Né? Então, você não precisa de um treinamento também, o seu cérebro precisa de um treinamento para que ele entre no estado de gratidão, para que ele vibre gratidão. Porque não adianta só eu falar, gratidão por isso, gratidão por aquilo, se eu estou na dor, se eu não estou vibrando na gratidão. E aí, o que eu também mandei aí um vídeo para vocês, quem já está no meu WhatsApp, na minha lista, já recebeu, vocês podem ter visto que eu falei lá, que o que eu descobri no decorrer de tantos cursos, que eu fazia tantos cursos e tantas formações, eu sempre, na maioria dos cursos, a gente aprende que não é o pensamento que atrai, é o sentimento que atrai. Aqui a gente está entrando na lei da atração, né? Então, não adianta eu pensar, eu vou conseguir comprar aquela casa, eu vou conseguir comprar aquele carro. Não adianta eu ficar pensando se eu sinto que eu não vou conseguir. Né? É verdade isso. Isso é verdade. Eu não vou falar ao contrário de forma alguma. Não estou aqui para desmentir a lei da atração. Mas o sentimento ele é gerado pelo pensamento.
Então, de tanto eu pensar aquilo, uma hora vai virar, uma hora aquilo vai entrar e incorporar dentro de mim. Uma hora eu vou sentir que eu sou capaz de comprar a casa e o carro e que eu vou comprar a casa e o carro, que eu já tenho a casa e o carro. Então, quem aí já está também no nível da lei da cocriação, tem muitos já que já estudaram e já ouviram e já entenderam que nós também temos o poder de criar as coisas. Só desligue o microfone quem tiver com o microfone aberto. Para mim não apareceu aqui. Então, assim, ó, se a gente não pensar positivo, é ironia. Isso. Acho que ela fechou o microfone, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar. Então, não adianta a gente não querer pensar positivo. Não, a gente tem que realmente fazer o exercício de pensar positivo, porque uma hora o sentimento vai vir. Mas o que acontece é que se você fica o tempo todo naquele conflito, o seu sentimento é negativo e o seu pensamento é positivo, chega uma hora que você se cansa, que é o que eu vi que aconteceu com muita gente, inclusive eu também entrei num movimento assim, de exaustão, de cansaço. É como se a gente ficasse numa luta ali, você com você mesmo. Aí chega uma hora que você se frustra de uma forma e você se cansa tanto de você tentar pensar positivo e o teu sentimento não consegue se transformar e ser positivo, que você desiste. Desiste da cura. Desiste de se curar daquilo que você precisa para evoluir como ser humano. E aí, como fazer isso? Né? São técnicas que eu trago dentro do desafio de 21 dias da cura energética para você e sua família. Essas técnicas não são mecânicas, são técnicas humanas. E essas técnicas, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Essas técnicas são feitas de forma sutil e amorosa. Para você ser amoroso com você mesmo. Para você começar a se tratar com carinho. Para você começar a tratar a tua procrastinação com gentileza. Tudo bem, eu procrastino. Tudo bem, eu não estou conseguindo fazer a minha academia. Uma hora vai. Tá? Então, são movimentos muito sutis que eu trago dentro do desafio. Eu vou compartilhar com vocês, antes de eu fazer o teste da vibração, deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada aqui de falar para vocês alguma coisa, antes de compartilhar, mas eu vou compartilhar com vocês como que hoje esse desafio está formatado, para vocês verem como ele é simples, tá? Ah, tá, eu vou compartilhar com vocês essa foto aqui, sim. Tá bom, tá bom. Sem problemas, gente. Deixa eu ver se ela está aberta aqui no meu computador. Ó, eu não sei se todos vocês já conhecem essa imagem aqui, onde um médico explicou cientificamente também, e eu tenho um PDF lá dentro do desafio também, explicando essa escala das emoções, mostrando a nossa vibração em hertz. Então, olha só, daqui de baixo, vamos começar lá por baixo, quando a nossa vibração, quando a gente está sentindo vergonha. Vamos supor aqui, as pessoas que estão aqui, quem aí já participou, por exemplo,
de uma experiência de ter que subir no palco e dar uma palestra. Se você já viveu essa experiência, você pode ter acontecido com você de você ter ficado com muita vergonha lá em cima do palco. E aí você fica gaguejando, e aí você se perde no que você vai falar, e aí você se enrola, tropeça no fio. Olha, é só coisa boa que acontece quando a gente está com muita vergonha. Ou dentro de uma sala de aula, você faz uma pergunta e aí fica envergonhada. Então, olha a escala da tua emoção, como vai lá embaixo a tua vibração. Você começa a vibrar 20 Hz quando você sente vergonha. Agora, eu dei exemplos bem simples da vergonha. Vocês já leram aquele livro, O Pequeno Príncipe, é um livro infantil? Se vocês não leram, eu vou deixar aqui a dica para que vocês leiam esse filme. É um livro bem curtinho, mas leiam o livro, não assista o filme, leiam o livro para vocês verem. Quem entra na escala de vergonha são pessoas que começam a entrar em vícios. Vícios com droga, alcoolismo, bebida, né? Essas pessoas que entraram no vício, elas têm vergonha de algo. Elas têm vergonha de alguma coisa que elas fizeram ou que aconteceu com elas. E elas entram no vício para elas esconderem a vergonha. Então, vocês verem como a vibração vai lá embaixo e como vocês conseguem entender que essa pessoa daí que está no vício, ela realmente não consegue sair dali, se ela não tiver treinamento aqui. Não consegue sair, gente. Olha, o sentimento de culpa está perto da vergonha. O sentimento de culpa leva as pessoas a vício e suicídio. Nós não temos aí um mês que para a gente apoiar, né, incentivar as pessoas que passam por isso na família, por suicídios. A pessoa está numa vibração tão baixa, a frequência dela é tão baixa que ela pega qualquer coisa ruim, gente. Essa frequência é medida em hertz. Então, vocês vão vendo ali, ó, a tristeza está lá embaixo. Então, a pessoa realmente que está em depressão, é difícil ela sair dali. O síndrome do pânico está lá embaixo, é difícil sair dali. Olha a raiva lá embaixo. Aí, para cima da neutralidade, vocês verem aqui no 250 Hz, começa a neutralidade. Para cima da neutralidade, você começa a vibrar positivo. Então, aí você vai... O que vibra positivo? Olha os sentimentos que começam a te ajudar a vibrar positivo, sentimentos de boa vontade. Aqui eu sempre oriento as pessoas para já começar, quer entrar quer aumentar a sua frequência, se você está lá na frequência lá de baixo, pratique um trabalho voluntário. Trabalho voluntário é o melhor trabalho que você tem para você começar a elevar a sua frequência. Depois do trabalho voluntário, depois que você começa a dar comida para as pessoas na rua, entra nessas ONG que tem, depois que você começa a fazer um movimento de ajudar as pessoas, você começa a entrar no processo de aceitação, você começa a gerar sentimento de amor, gerar alegria, e aí a gente vai só elevando a nossa vibração. Quando a gente eleva a nossa vibração, nós estamos praticando o nosso desenvolvimento humano. O que nós viemos fazer aqui nessa Terra, gente? Apesar de eu não falar de religiões dentro do desafio de 21 dias, sim, eu ajudo as pessoas a se reconectarem com a sua vida espiritual. Porque existe uma força maior que cuida, que gerou, que construiu tudo isso, que cuida de tudo isso e que é dono de tudo isso, e existe uma força maior. Aí você usa o nome que você quiser. Se você quiser se chamar de divino, de universo, de Deus, de Jeová, o nome que você quiser dar, você com a sua fé, com a sua crença. Mas essa crença, essa força que existe é o que vai te ajudar no movimento. Por isso que eu
ajudam as pessoas que estão ali dentro a se reconectar com a sua fé, com a sua crença, seja aquilo que você acredita. Porque é a tua fé, é a tua crença que vai te ajudar a subir essa escala. Ele tem o poder, essa força tem o poder. Tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês como que é simples o desafio, tá? Deixa eu não, tem que sair daqui de uma tela, peraí. E aí a gente já vai fazer o teste da sua vibração, tá bom, gente? A gente já vai fazer o teste. Olha só, quando vocês ingressam nesse movimento de cura, na cura energética, vocês conseguem acessar essa plataforma. Eu vou explicar depois como funciona, porque além da plataforma, a gente abre um grupo lá no WhatsApp para que vocês recebam as mensagens durante os 21 dias. Então, durante 21 dias, você vai estar dentro de um grupo no WhatsApp, onde você vai receber essas mesmas mensagens que estão aqui aqui na plataforma. A plataforma que eu utilizo é a Hotmart. Se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer. Hoje em dia você consegue ler, reler esse material quantas vezes você quiser. Você fica com acesso por 2 anos nessa plataforma. Você pode imprimir os PDFs, você pode imprimir as apostilas que eu entrego para vocês, copiar o conteúdo, enfim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse conteúdo, daí quando vocês acessam. Quando vocês acessam, vocês vão ter lá as boas-vindas, a programação do grupo. Nós vamos começar o próximo grupo no dia 11 de janeiro e vai terminar dia 31 de janeiro, que são os 21 dias para que você aproveite ou as suas férias ou o seu descanso aí, para começar o ano de uma forma diferente. Então, aqui vocês vão receber a programação, tá? A programação, ela é separada, aqui vocês vão receber o acesso ao grupo do WhatsApp, dos 21 dias, tá? Vocês vão receber também um acesso a um workshop de 1 hora e 20 minutos, mais ou menos esse workshop, onde eu falo sobre o fluxo do amor e da prosperidade. Nesse workshop é um bônus que eu estou entregando para vocês. Esse workshop eu explico para vocês o que o pai tem a ver com a nossa profissão, o que a mãe tem a ver com o dinheiro, com as finanças na nossa vida. Eu explico para vocês a energia de quando vocês estão tentando escalar uma cachoeira. Então, vocês têm que não escalar a cachoeira, mas entrar no fluxo da cachoeira e deixar a vida te dar as bênçãos que você já está pronto para receber. Então, aqui nesse workshop eu explico muito esse movimento de fluxo, tá? Para que vocês já comecem a entrar no fluxo. E aí a gente começa o desafio. O desafio dos 21 dias é separado por 3 ciclos. O ciclo 1, ele vai do dia 1 ao dia 7. Então, cada dia tem um tema. Eu criei o grupo do WhatsApp porque nós não vamos fazer encontros aqui como esse do Zoom. Vocês vão receber o conteúdo lá no WhatsApp e vocês vão ler, fazer a atividade que tem lá no dia, uma atividade rápida e simples, não é nada demorado. Você vai ler o conteúdo e fazer a atividade no melhor horário para você. Então, eu sempre mando conteúdo do primeiro dia, eu mando um dia antes, à noite. À noite eu já mando porque você tem o dia inteiro do dia seguinte para que você leia o conteúdo e faça a atividade. Aí, no outro dia, à noite, eu mando o próximo conteúdo. Você vai fazer no melhor horário para você. Não vai tomar seu tempo, não é nada que você tem que ficar 1 hora ali desenhando nada e construindo nada. São coisas simples e rápidas, tá? Então, o primeiro ciclo eu chamo de um ciclo de limpeza, limpeza da cura, limpeza para você receber a cura, tá? Limpar as dores internas. Aqui você vai fazer muito movimento para sua família. Aqui você vai fazer muito movimento. É lindo, gente, o primeiro ciclo. É lindo mesmo. O segundo ciclo, eu chamo que é um ciclo de treinamento. Você está treinando o teu cérebro. Você já limpou,
Você ainda precisa continuar algumas limpezas, então tem gente que percebe que tem coisas aqui no segundo ciclo de limpeza e que ainda está sendo forte, mas você já está começando a treinar o teu cérebro naquela escala das emoções, para que você comece a vibrar cada vez mais positivo. E o terceiro e último ciclo é o ciclo de manifestação, manifestação da cura. Então, você já fez uma limpeza, você já está mais engajado no treinamento, você continua o terceiro ciclo treinando, mas já começa a manifestação. Tá? Manifestação, aqui manifestação, intenção, você já está numa nova frequência aqui no terceiro ciclo. Então, o terceiro ciclo vai do dia 15 ao dia 21. E aí, depois eu faço um fechamento com vocês, com o grupo, né? E vocês conseguem ter acesso a tudo isso. Eu vou deixar aqui para vocês, já antes de começar o exercício ali de vocês descobrirem aonde está a vibração de vocês. Eu também quero... o que a cura energética pode fazer por você? Esse daqui eu não preparei o slide, porque não deu tempo, gente, mas eu vou compartilhar com vocês lendo, tá? Vocês perceberam que eu mostrei o vídeo para vocês do som, de como que ele age no teu corpo, né? Como que ele vai agir no seu corpo. Então, eu quero contar para vocês uma coisa, que quem está aí no grupo terminando o desafio, o primeiro desafio dos 21 dias, vai descobrir isso hoje. Hoje vocês vão receber, hoje à noite, essa informação que eu vou passar aqui para vocês na live. Existem sons que têm o poder de fazer algo com o nosso corpo. Esses sons, eles são sons das letras musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu vou explicar para vocês, olha só. O dó, ele vibra, ele traz uma vibração para nós de 396 Hz. Esses 396 Hz, ele tem o poder de transformar a tristeza em alegria e a culpa em perdão. Olha que lindo. Mas aí o que você precisa é escutar essa vibração, essa sintonia, é sintonizar o teu rádio, tá? E hoje, quem está lá no grupo da cura energética vai receber isso, vai receber essa sintonia. O ré, dó, ré, o ré, ele vibra, ele traz essa sintonia de 417 Hz. Ele tem a capacidade de eliminar a negatividade e remover os bloqueios subconscientes. Então, quem aí está lutando? Eu estou tentando pensar positivo, estou tentando, mas eu ainda percebo a negatividade dentro de mim. E é um exercício muito de você ser verdadeiro com você mesmo. Não adianta, é um exercício individual. Você vai fazer esse exercício individual, então não tem por que você mentir para você mesmo. O Mi, ele vibra em 528 Hz. Ele tem o poder de estimular o amor, restaurar o equilíbrio e reparar o DNA. O Fá, ele vibra em 639 Hz. Ele tem o poder de fortalecer os relacionamentos, a unidade familiar e comunitária. O Sol, ele tem a vibração de 741 Hz, que tem o poder de limpar fisicamente o nosso corpo de todos os tipos de toxinas. O Lá, ele vibra em 852 Hz, ele tem o poder de despertar a nossa intuição e ajuda a voltar ao equilíbrio espiritual. E aí, eu quero trazer para vocês uma pessoa aqui hoje, que eu não combinei com ela, mas eu quero mostrar para ela como ela está vibrando alto. Olha esse último som que eu falei para vocês, o Lá, ele vibra em 852 Hz. 852 Hz. Ele desperta a intuição. A intuição é algo que a gente não consegue explicar, gente. Sabe aquelas mensagens assim, puxa, eu estava pensando em você e você me liga agora? Isso é o nosso canal intuitivo. Puxa, eu sonhei isso e aconteceu.
Puxa, eu ia falar isso e você falou, né? É o despertar do nosso canal intuitivo e volta ao equilíbrio espiritual. Todos nós temos a nossa vida espiritual. Todos nós temos a nossa energia espiritual. E eu quero trazer para vocês, para contar para vocês o que essa pessoa conseguiu fazer com a vibração que ela está. Lilian, você pode abrir o seu microfone, por favor? Eu sei que eu não combinei com você, mas você é uma pessoa que está numa sintonia muito elevada, muito alta, e eu quero que você compartilhe com as pessoas a experiência de você ganhar o livro que você ganhou ontem. Conta para as pessoas o que você fez. Eu não sabia de nada. E o que aconteceu? Nem eu sabia que ia ganhar. A Lilian está no desafio, gente, só para vocês entenderem. A Lilian está lá no desafio, nessa primeira turma. E nós estamos no hoje vai começar nós estamos no 19º dia, e eu pedi para as pessoas lá me entrarem num sorteio do livro, e a Lilian agora vai contar como que ela entrou nesse sorteio. Conta aí, Lilian. Então, você pediu para colocar lá a experiência, né? E nós estamos tendo com essa mentoria fantástica aí da cura energética, desse movimento. E aí eu contei lá no particular para você qual tem sido a minha experiência, que é esse encontro, né, que eu quero ter comigo mesmo, principalmente do lado profissional. Porque é aquilo que você falou, a gente aprende tanta técnica maravilhosa que a gente fica um pouco perdido e depois fica cansada, né? E por conta disso a gente não começa a andar mais. E aí frustra, né? Porque ninguém faz uma profissão para depois não... Principalmente uma profissão terapeuta, uma profissão que todos que são terapeutas aqui amam. E cada um que tem as suas profissões, senão era da minha profissão antiga, né? A gente não tinha largado, eu não tinha largado a química, você não tinha largado a administração de empresas e outros também, né? Então, aí, quando aquele livro apareceu como bônus, eu senti que eu ia ganhar. Eu estava até falando com a Maria, eu senti que eu ia ganhar. Mas o mais interessante é que eu senti que eu não ia ganhar diretamente com você, eu senti que ia ganhar do Matheus, eu não sei por quê. Me veio o Matheus, eu falei, não, quero ganhar esse livro do Matheus. E assim, O você sabe Matheus, que para quem não sabe, pessoal, o Matheus é o meu filho de 4 aninhos. Desde que você passou aquele episódio, a gente conhece a sua carreira, a sua mudança, né, de São Paulo para o interior e tudo mais, a gente se preocupou, né, com o Matheus, com você e tudo mais, pelo carinho que a gente tem com você. Então, eu falei assim, eu queria muito ganhar esse livro, mas me veio o Matheus. Travou? Travou para mim só? Ou travou? Travou, né, Ângela? Estou vendo a Ângela fazer assim. Travou para todo mundo, acho. Ai, tá. Então, olha só. Quando ela estava contando, né? Vamos ver se ela volta. Se ela voltar, ela termina. Quando ela escreveu para mim... É laser. Oi. Ali é de laser, né? Oi, cortou, Lilian. Cortou você. Oi, aquela lanterninha que o Matheus estava Não, laser. calma. Que cortou o que você... você não apareceu nada do seu som no final. Então, eu estava só reprisando. Você falou, você escreveu para mim para participar do sorteio e você mentalizou o Matheus. Puxa, eu queria receber esse livro do Matheus. Participando pelo carinho que eu tenho por você, por ele. Eu gosto muito de criança, meu perfil tem os meus netos. Agora há pouco, um que está já passando férias aqui, chegou e tal. E aí, foi uma surpresa muito grande, porque veio das mãos do Matheus, e eu não esperava, assim, mas eu pensei, eu confesso para você que foi muito sincero, foi muito puro. E agora eu vou contar aqui a minha parte, Lilian. Aí, a Lilian não falou nada para mim que queria que viesse esse livro do Matheus. Ontem,
eu ia fazer no final do dia o sorteio, e acabou acontecendo vários imprevistos na minha família, porque todo mundo se reuniu, porque eu tinha muitos primos que estavam de fora, aqui na cidade, a gente se reuniu, foi aquela bagunça, e de repente minha mãe viajou, minha irmã viajou, todo mundo saiu, e eu não tinha com quem deixar o Matheus. Eu não tinha com quem deixar o Matheus. Eu cheguei em casa e falei assim, eu tenho que fazer esse sorteio. Eu não vou esperar o Matheus dormir, porque ele às vezes dorme tarde, ainda mais num dia de bagunça, de festa, né, de agitação. Aí eu falei assim, filho, vem cá, vamos fazer esse sorteio aqui com a mamãe. E aí o Matheus que sorteou o nome da Lilian, e ainda falou para você, como que ele falou? Parabéns, Lilian! Parabéns, Lilian! Foi exatamente, eu achei Quem quiser ver o vídeo, está lá no YouTube, lá no Instagram, gente. E ele com aquela lanterninha colorida dele, eu não sei se aquilo era um laser. Eu tenho uma lanterninha de cromoterapia, que eu acho fantástica. Né? E as crianças, quando vêm aqui em casa, amam a lanterninha, porque a gente troca as cores. E ele com aquela luzinha, botou o dedo na boca, eu achei o máximo, meu neto faz isso. Eu falei, gente, estava igualzinho. Assim, então, você viu que maravilhoso. Você viu que maravilhoso. Ela pediu isso, gente. Ela mentalizou. Eu quero que o Matheus me entregue o livro. E aí, as coisas, ela não precisou pedir isso para mim. O movimento acontece. Lilian, o movimento acontece. Parabéns, porque você está vibrando bem, você está no caminho certo. Agora é só uma questão de tempo. Aguarda, porque a cura já está aí. Ela é muito querida, gente. Ela é maravilhosa. Você já está recebendo a cura. Tá? Ela já está numa vibração maravilhosa. E aí, gente, eu vou contar para vocês também que essa experiência da Lilian, ela me relembrou um dos cursos, que é uma ferramenta que eu coloco aqui também, no desafio, de um curso que eu fiz, inclusive foi um curso com um professor chinês, foi o curso todo, acho que foram 3 dias de curso, ele estava no Brasil, e o curso todo foi traduzido simultaneamente, porque ele não falava nada do português, e chama O Poder do Cérebro. E nesse curso eu entendi a técnica a técnica dos golfinhos. Os golfinhos, eles se comunicam por telepatia. Os golfinhos se comunicam por telepatia. Então, se o golfinho está precisando da mãe, se ele quer chamar alguém, ele emite um som pela água e o outro recebe o chamado e vai até ele. E nós temos esse poder, só que o nosso ambiente externo influencia tanto no nosso canal intuitivo que a gente não consegue desenvolver essa habilidade. Nós não conseguimos hoje, principalmente hoje em dia, diante de tantas interferências eletrônicas ao nosso redor, né? Então, eu estou aqui para mostrar para vocês tudo o que eu aprendi, tudo o que eu fui aprendendo, eu trago pitadas para vocês dentro desse projeto. E é por isso que eu chamo de um movimento de amor e cura. E o que eu mais acho lindo é que quem entra nesse movimento são pessoas muito amorosas. São pessoas muito... Às vezes a pessoa pensa que ela está precisando demais da cura, e o que ela está fazendo ali no movimento, ela está ajudando outras pessoas a se curar. É incrível isso. Porque tudo que nós damos, nós recebemos. E nós só conseguimos dar aquilo que a gente tem. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, se você está aqui me ouvindo hoje, e você está esperando que a sua mãe seja mais amorosa com você, pare de esperar isso, porque se ela não receber o amor da mãe dela, ela não vai conseguir
dar esse amor para você. Se você está esperando aqui que o seu marido seja mais tolerante com alguma coisa, não espere, porque às vezes ele não recebeu tolerância na vida dele. Ele não consegue ser tolerante. Aqui nós estamos nesse movimento para curar essas dores, essas faltas que tem dentro de nós, para que a gente consiga contribuir, transmitir coisas melhores. Mas a gente só vai conseguir isso quando a gente estiver dentro da gente. Tá? Então, não é à toa que vocês estão aqui, não é à toa que 24 pessoas estão aqui me ouvindo hoje, que mais pessoas vão me ouvir depois. E essa corrente, que é o que eu chamo a grande corrente do bem, vai se formando. Tá? Então, vamos ao exercício, pessoal. Olha só, amanhã eu vou fazer, para quem estiver comigo, amanhã às 7h30 eu vou fazer algumas práticas, algumas técnicas que estão lá dentro do desafio, onde você já vai conseguir começar a elevar a sua vibração. Mas agora vamos descobrir em qual sintonia você está aí, qual sintonia você está vibrando. Eu esqueci de pedir para vocês, mas é sempre bom vocês fazerem o exercício a lápis e não a caneta, tá? No curso, no Desafio dos 21 Dias, não é um curso. No Desafio dos 21 Dias, nesse movimento de cura e amor, eu ensino o porquê do lápis. Mas se você não tiver um lápis aqui agora, você pode usar a caneta, mas se você tiver lápis, use lápis, tá? Inclusive, eu ganhei esse lápis da Ame Paper, que eu amei, e está escrito assim, ó, seja a mudança que você quer ver no mundo. Lindo, né? Então, vamos lá. Pega um papel aí e quero que vocês escrevam, eu vou fazendo uma pergunta, são 15 perguntas, e você vai escrever sim ou não, tá? Então, vai numerando, pergunta número 1, pergunta número 2. Vamos lá, pergunta, enquanto isso, antes de eu começar o teste, eu só quero fazer uma coisa aqui para eu desligar o meu WhatsApp. Eu vou deixar no chat, pessoal. Eu vou deixar aqui no chat o link, se vocês já se interessaram hoje, o valor, como eu falei, R$ 47,00 do desafio, tá? E para vocês se inscreverem no próximo desafio, começa vou escrever aqui, ó, 11 de janeiro e vai até dia 31 de janeiro. São 21 dias. Deixei ali no chat para vocês o link, tá? Se vocês quiserem já entrar no movimento, vocês podem e serão muito bem-vindos. Antes de eu começar as perguntas, alguém tem alguma pergunta que queira me fazer? Que às vezes pode ser que não consiga ficar até o final, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e me perguntar, tá bom, gente? Liz. Oi? Eu, Nilza. Oi, Nilza, querida. Pode perguntar. Você que é uma querida, você é amorosa, que bom ouvir você. Muito bom, estava com saudade. Obrigada. Você falou sobre a intuição que a gente tem quando liga com uma pessoa, né? Eu tenho muito com meu filho. Impressionante. Sempre acontece isso com ele. Eu pego o telefone, quando eu estou discando, ele me liga. É algo assim impressionante. Dá a impressão que ele me escutou lá, que eu ia ligar para ele. Tá. Acontece sempre comigo. Ó, como é que é? Não entendi. Aí, como que a gente explica quando acontece isso? Significa que a minha vibração que está boa, ou a dele, como é que é? Porque é ambos, né? Aí, às vezes, eu falo para ele, ele fala, mas mãe, eu também estava pensando, a mesma coisa, já estava ligando para você. Olha só, uma ótima pergunta, Nilza. Você consegue, com o seu filho,
Eu vou explicar. Eu tinha que colocar a tela ali do... Deixa eu colocar para vocês de novo essa tela. Ó, você consegue, com o seu filho, sintonizar essa vibração Hertz aqui, ó. Vocês estão em alta frequência quando vocês pensam um no outro. Por isso que esse canal intuitivo fica aberto. E vocês já perceberam que isso nunca vai acontecer, isso é bem comum que você colocou, que uma pessoa tem uma ligação forte com outra pessoa. Ah, eu tenho uma ligação muito forte com a minha irmã, eu tenho uma ligação muito forte com meu filho, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Vocês já perceberam que ninguém fala, eu tenho uma ligação muito forte com aquele filho da mãe do meu ex-marido? Aquele cara que só me maltratou. Um exemplo, tá? Eu tô dando. Os meus ex-maridos foram muito maravilhosos, não estou tirando esse exemplo como o meu, tá? Mas tem gente, nunca ninguém falou isso. Ah, eu estava pensando naquele merda e ele me ligou. Nunca ninguém fala isso. Por quê? Porque não está na conexão do amor, não está vibrando no amor. Esse canal intuitivo, ele só é aberto para as pessoas que estão sintonizando no mesmo sentimento em frequência. Por mais que às vezes estejam brigados, mas é uma ligação muito forte de amorosidade. Então, às vezes é com uma amiga, com um amigo, às vezes não é com alguém da família, mas essas duas pessoas, elas se gostam tanto, elas querem tanto o bem uma da outra, que vai ser sempre assim a conexão. E isso é o que? Científico, porque nós estamos falando do canal, da frequência Hertz. É frequência Hertz, gente. Tem uma outra coisa que eu coloco lá no grupo, é que são tantos cursos que eu já fiz sobre vibração e frequência, agora eu não vou me lembrar em qual dia que está, mas tem uma outra explicação que eu dou lá no curso, que justamente mostra sobre essa questão a questão da explicação científica. Da explicação científica dessas coisas que a gente acha que são coincidências, que a gente acha que são coisas incomuns acontecer. Tá? Legal, então expliquei, Nilza. Liz, outra coisinha. Vocês estão vibrando no amor. Ah, quando fala em relação ao meu filho, vibro mesmo. Dá até uma emoção dentro. Assim, uma outra coisa, eu já assisti alguns vídeos do Lair Ribeiro, e alguém já me tinha falado já dessas vibrações de cura energética, né? Eu até costumo ouvir uma que cura tudo, e por isso que eu achei interessante você dar a explicação. E eu ouvi o Lair, aí antes de eu ouvir, que a gente que não sabe, a gente pensa um monte de coisa, né? Como é possível? Como assim? Que é estranho, né? Depois você vai ouvindo alguns profissionais falando e tem lógica. E eu já ouvi ele falando assim, não sei se eu vou me recordar tudo que ele falou, mas ele falou com relação ao som que emite, por exemplo, o bronze, que ativa em nós, o bronze, né? Tem um som, eu me recordo que ele falou que tem um som, não sei se é esse, que ele chega... Por que cura? Porque parece que o som ele faz mal para as células ruins que estão dentro, que causa a doença. Ele explicando nesse sentido, né? E que o barulho é tão ruim para elas, que fazem mal para elas, eliminando elas. E ele explicou de uma forma, eu falei, eu vou começar a ouvir algum som para ver. Só que a gente fica assim meio que ansioso, quando está triste, ouve um som, só precisa organizar quais os sons que a gente deve ouvir. Lá no desafio dos 21 dias da cura energética, hoje, inclusive, no 20º dia, que eles vão receber o conteúdo do 20º dia, eles vão receber um PDF com vários links que são esse hertz emitido através de uma música, de um som. Vão receber vários links para vocês começarem a ouvir esse som.
E o que você está falando aí do Dr. Laí Ribeiro, que eu também sou formada com ele, e aprendi com ele sobre a questão das vibrações dos sons que geram um aumento de alguns minerais no nosso corpo. Quando você escuta um som, você vai melhorando a absorção do teu intestino de guardar alguns minerais importantes para o nosso corpo. Com ele, inclusive, eu aprendi que o cobre, ele tem um efeito sonoro. O cobre. Eu falei bronze, mas não era cobre. Eu explico isso, inclusive, no meu curso de produtos naturais sobre o cobre, porque eu trabalho com os minerais para cuidar do corpo humano, né? Então, eu explico isso que eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro. Uma pessoa que está tão deficiente de cobre, ele fica completamente apático, ele não consegue mais ter emoção, ele não consegue, é tão fraco o cobre, tão deficiente de cobre num ser humano, que ele é capaz de virar um animal. Como que são comportamentos de animais? Matam por qualquer coisa, matam para sobreviver, matam para ter comida para sobreviver. Não é assim que um animal vive no meio do mato? Vamos falar assim, palavra comum, né? E aí você percebe que tem esses trombadinhas, às vezes, na rua, que matam por qualquer coisa. Mata, às vezes, nem é para roubar nada, nem é para roubar dinheiro, é matar pelo prazer de matar, por qualquer coisa. Ele tem uma frequência tão baixa de hertz, ele nem tem hertz, ele deixou de virar humano. Ele já virou um animal. Ele tem comportamentos de animal. Então, quando você começa, uma pessoa assim, quando você começa a trabalhar ela, a tratar ela com sons vibracionais do cobre, e aumentar a frequência do cobre no som, vibrando em volta dele, o cobre, e se alimentando de cobre, e ajudando o intestino a absorver esse cobre, essa pessoa sai dessa frequência. Frequência musical cura, gente. Quantas pessoas ou relatos que você vê, por exemplo, de um atleta que sofreu um acidente e não consegue mais se locomover? Agora eu não vou me lembrar o nome, mas tem uma que é bem... que ela dá um depoimento dela que ela ficou praticamente paralítica e através da música ela conseguiu recuperar os movimentos do corpo dela. Por que será? Eu não expliquei aqui para vocês o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Quem está aí no movimento do desafio hoje, Lilian, tem mais gente aí, a Neide, a Lilian, a Maria, estão tudo lá dentro. Quem mais? A Ângela, vocês vão receber hoje, Amanda, vocês vão receber hoje essa informação lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A música cura, gente. Por isso que eu uso muita música dentro do desafio de 21 dias. Inclusive, se der tempo, eu vou passar uma aqui para vocês. Olha só. Vamos fazer o teste, então, né, gente? O teste, vamos lá. Responda sim ou não. Pergunta número 1. Você tem a sensação de que os mesmos erros ou os mesmos problemas estão se repetindo e você não consegue se livrar deles? Se você tem essa sensação, responda sim ou não. Às vezes é um problema, às vezes é um problema que parece que fica se repetindo na sua vida. Número 2. Você sente que a sua cabeça está tão cheia que às vezes parece que vai explodir? Sim ou não? Número 3. Você se sente frustrada e desacorçoada por já ter tentado modificar alguma situação ou comportamento na sua vida e você não conseguiu? Sim ou não? Quarta pergunta.
Você sente que tem comportamentos viciantes, algo que você sente que é um vício e não consegue se livrar? Aqui eu não estou falando só de vício, gente, de álcool ou de... pode ser vício por sexo, pode ser vício por jogo, joguinho no celular, jogo de videogame, tá? Não é só vício de álcool ou de droga, tá? Ah, inclusive, já que eu fiz esse comentário, eu me lembrei de comentar uma coisa com vocês. Na verdade, eu devia ter comentado isso lá no começo. Olha o poder da nossa mente. Eu falei para vocês que o nosso sentimento é o que gera a cura, né? A gente sentir que a gente começa a atrair quando a gente sente, mas quem conduz o nosso sentimento é o nosso pensamento. A maior prova disso é a masturbação. É você ficar pensando em algo, vai gerar o sentimento e vai te dar prazer. É só uma coisa que eu me lembrei agora, que eu também aprendi isso num curso. Quinta pergunta. Você sente que sua vida está estagnada ou enroscada em alguma coisa? Às vezes estagnada na venda de uma casa, às vezes estagnada no trabalho, às vezes estagnada na academia, que eu já dei vários exemplos disso, estagnada no amor, no relacionamento. Se você sente que sim, marca. Número 6. Você não consegue agir diferente em alguma situação? E você tenta agir diferente e não consegue? Número 7. Você se sente impotente por não conseguir ajudar alguém que você ama? Número 8. Você sente que tem pesos energéticos que te prendem e te amarram? Número 9. Você carrega alguma dor interna que você não conseguiu limpar ainda? Número 10. Você se sente bloqueada na sua vida amorosa? Aqui eu estou falando bem de companheiro amoroso ou companheira amorosa, tá? De namorado, namorada, marido, mulher. Número 12. Você está procrastinando alguma coisa na sua vida? Número 13. Você se sente afastada de Deus ou da espiritualidade? Número 14. Você se sente desconectada de você mesma, sem conseguir cuidar de si mesma, sem ter tempo para você, parece que você sempre se coloca em último plano. Número Lisa, 15. acho que você pulou a 12. A 12, você está procrastinando alguma coisa na sua vida. Ah, tá. Desculpa. Eu acho que foi a 11. A 11? Ah, sim, foi a 11, é verdade. Ah, tá. Tá, então a 11. Você se sente bloqueada na sua vida familiar? Porque eu falei primeiro da vida amorosa, que era parceiro, parceira, e agora eu quero saber se você se sente bloqueada na vida familiar, algum problema na sua família, você não consegue se relacionar com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu filho, com o seu, sei lá quem. Obrigada, gente. E agora é a número 15 e última. Você não sabe mais o que fazer para sair desse marasmo? Sabe quando a vida parece que parada? Ah, eu não sei mais o que fazer para sair dessa mesma coisa, dessa coisice de sempre.
Então, se você sente sim ou não, marca. Agora, eu quero que você conte quantas respostas você marcou sim. Eu vou te dar aqui em porcentagem, tá? Conta primeiro. Ah, eu fechei aqui a foto, mas eu vou colocar de novo a foto da escala das emoções, porque aí eu vou falar por porcentagem e vocês vão se localizar pela escala das emoções. Que aqui a gente tem, né, a escala em Hertz. Vamos imaginar aqui no meio a neutralidade sendo 50%, tá bom, gente? Então, talvez aqui coragem, 50%, tá? Começa aqui o verde, né? Então, aqui no 200, vamos imaginar 200, 250 sendo o nosso meio, que daí vocês vão conseguir identificar em que categoria de emoções aqui que vocês estão vibrando, tá? Então, olha só, 50% é se você respondeu em torno de 8